torturar-vos sem a ajuda de Jane Fonda. Uma das fraquezas da minha pequena fala, que é a última, portanto vou tentar fazê-la compactada. Não tenho um texto porque precisamente pensei, como era um dia de discussão, não quis apresentar uma coisa pesada, e ainda por cima não tenho a minha biblioteca comigo, que está do outro lado do Atlântico, ainda não recuperei os livros. Portanto, queria apresentar algo que eu intitulei rapidamente a Antropologia na Tradição Alemã. Peço desculpa, foi falta de atenção minha. Não é antropologia, é antropologia filosófica na tradição alemã. Uma mania que os filósofos falam pela humanidade toda, e evidentemente que não era antropologia no sentido da disciplina stricto sensu, mas antropologia filosófica. Peço desculpa. Isso para dizer que a antropologia filosófica é uma coisa exótica. Exótica para todo o mundo latino, vou dizer-lo de maneira rápida desta maneira. A antropologia, tal como ela é desenvolvida no âmbito da filosofia, é algo que não teve, por múltiplas razões, que não interessa evocar aqui, não teve saída no mundo latino. É uma espécie de especialidade germânica. Também o mundo anglo-saxónico tem uma evolução intelectual, académica, institucional diferente. E, para dizer rapidamente, durante o dia tivemos muitas oposições, muitas rivalidades. A antropologia filosófica, logo à partida, se posiciona face a uma outra grande tendência do pensamento filosófico alemão, que é a filosofia da história. Foi evocado várias vezes aqui, desde, evidentemente, Hegel ou Kant, no princípio, até os seus avatares e sucedâneos anglo-saxónicos, como Fukuyama ou Huntington. A filosofia da história, inicialmente na tradição alemã, é algo que implica, muito rapidamente, de maneira compactada, uma ideia de mudança. É a abertura para uma humanidade que se auto-apropria o seu destino e a sua inscrição na história. A história não é sofrida, ela é determinada em função de um processo emancipatório. É o ideal do iluminismo, final do XVIII, princípio do século XIX. Portanto, a dimensão da filosofia da história aponta sempre para um ideal de liberdade e de autonomia. A antropologia filosófica surge, podemos dizer, que o próprio título do colóquio, o que é o homem, normalmente deveria vir em alemão. Pelo menos para alguém que vem de filosofia, lê imediatamente Francis Mensch. É uma questão kantiana. É, de facto, a questão kantiana, já que Kant reduz toda essa filosofia a três perguntas que são reduzidas a uma, que é o homem, o humano, Mensch sendo, não sendo masculino nem feminino em alemão, Mensch sendo o humano. Portanto, logo à partida, a filosofia da história e a antropologia, pelo menos na obra kantiana, são duas caras da mesma moeda. Depois, vemos que a antropologia, ao longo do século XIX, com as figuras, evidentemente, de Feuerbach, de Marx e aí fora, vão dar algumas facetas da figura humana, sempre a partir deste projeto iluminista que podemos reconduzir a uma filosofia da história. Quando a antropologia filosófica surge no princípio do século XX, como disciplina especificamente germânica, vamos ver que, de uma certa maneira, ela vai se opor, por múltiplas razões que não tenho tempo de desenvolver aqui, de alguma maneira se vai contrastar com este ideal dinâmico de autonomização do humano, da humanidade, dentro da história. Porquê? Porque a antropologia filosófica
surge numa altura em que a figura do humano é uma figura cada vez mais controversa e problemática. Literalmente, há uma crise da humanidade, no final do XIX, princípio do século XX, e a necessidade de responder à pergunta o que é o homem é muito mais dramática, um pouco como aquilo que acontece, por exemplo, em Freud. O último Freud, os textos mais trágicos, mais sombrios do Freud, é literalmente o que é a natureza do homem, ou, eu diria, numa linguagem metafísica, que é a essência do homem. Então, podem ver que entre a filosofia da história, que implica uma plasticidade, uma capacidade do homem de moldar o seu destino com o ideal de liberdade como finalidade da história, e, por outro lado, uma referência assumida ou não a uma espécie de essência atemporal do humano, podem ver imediatamente a bipolaridade aqui que se traça. Eu estou a forçar o traço, mas evidentemente que é só para facilitar a discussão a seguir. Portanto, por um lado, teríamos a antropologia filosófica, que implicaria uma essência e um certo determinismo com referência a uma natureza fixa do homem, e, por outro lado, a filosofia da história, que seria este ideal de mudança e de autonomização do humano, que evidentemente vai desembocar, vai, digamos, ter um acordar, uma ressaca no século XX com os massacres da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma coisa que me surpreendeu ao longo da jornada é que nunca contrastou-se muito a figura do humano com o animal, mas não se fez a primeira citação onde se faz primeiro, não sei, se calhar houve antes, mas uma das mais singulares, que é uma citação que claramente opõe o humano com o animal, é a famosa citação de Rousseau. Rousseau que caracteriza l'homme como animal dégénéré, como animal degenerado. É interessante porque degenerado pode ser entendido como uma crítica. Em Rousseau, contrariamente à iconografia, Rousseau não sonhava regressar a um estado de natureza com as flores, as borboletas, etc. Isto nada mais longe do pensamento de Rousseau. Rousseau é o autor do contrato social. É a instituição, é o artifício que instaura a sociedade civil. Portanto, não há nenhuma nostalgia de um tempo adâmico em Rousseau. Temos que parar com esta treta. Mas quando Rousseau fala do homem como animal degenerado, ele de alguma maneira marca um certo horizonte de compreensão do homem, no sentido em que foram traços que foram evocados ao longo das comunicações que ouvimos, o homem se distingue do animal porque não tem certas determinadas características que marcam uma certa perfeição da figura do animal, como, por exemplo, a sua especialização. O homem vai ser caracterizado pela antropologia filosófica pelo facto de, precisamente, não ter uma grande especialização, o que, por exemplo, o coloca numa posição de inferioridade a certas e determinadas performances, por exemplo, ou então o coloca numa situação de perigo, sim? Literalmente, em termos de sobrevivência, se formos para a biologia, ou, de maneira mais existencial, num estado de desamparo ou de ausência de capacidade de se autoajudar. É a famosa Hilflosigkeit, vai ser tematizada, evidentemente, por Freud. Sim? Portanto, tudo isto faz com que a figura do homem, muito rapidamente, Rousseau, no final do XVIII, vai ser traçado, tomando o animal como ponto de comparação. Depois, ao longo do século XIX, vamos ver, eu tento ser o mais rapidamente possível, se não usem embate, vamos ver que, de uma certa maneira, há uma situação de perda de referências e de desencanto relativamente ao projeto que iniciou
do século XIX, o projeto iluminista. Todas as temáticas de reificação, de alienação, de alienação individual, alienação em termos de classe social, toda a análise que faz, por exemplo, Marx, a perda da autonomia, tematizada por Max Weber, ou a perda de sentido vivida no mundo moderno, por exemplo, na obra de Georg Simmel, leva a uma tentativa de definir o homem como este ser vivo que vive constantemente numa situação de frustração, de perda, que poderíamos compactar na noção multifacetada de nihilismo, assim, perda de sentido. O homem é este ser vivo cuja vida tem de ser orientada por um sentido, e este sentido faz falta, literalmente. Ou o homem moderno, insisto sobre o moderno, na expressão homem moderno, o moderno é aquele que vive na perda, na nostalgia, na carência de sentido. E, paradoxalmente, esta tematização do sentido vai caracterizar toda a filosofia, todo o pensamento, não só a filosofia, grande parte do pensamento, nos últimos 150 anos. E a ligação entre sentido, ou poderíamos dizer o simbólico, e a definição daquilo que é o humano vai ser cada vez mais um objeto de estudo no âmbito da antropologia filosófica. O que não deixa de ser paradoxal, porque, ao mesmo tempo, esta antropologia filosófica que surge na sequência, digamos, nos escombros da metafísica hegeliana, que aparentemente se desenvolveu independentemente do desenvolvimento das ciências empíricas, sim. Lembro-vos a distinção que os alemães, os germanófonos, fazem entre as ciências da natureza, Naturwissenschaften, e as ciências do espírito, Geisteswissenschaften. Não tem esta coisa como ciências humanas e sociais. Isto são coisas que não existem na tábua categorial clássica alemã. E quando falam de Geisteswissenschaften, evidentemente que evocam a noção de Geist, que é muito pesado na tradição do idealismo alemão, que tem a ver com todas as produções e ações, capacidades do humano. Portanto, por extensão, Geist evoca cultura. Sim? E o animal cultural é efetivamente o humano. Portanto, ali Geisteswissenschaften poderiam ser traduzidas, como foi feito por um dos maiores antropólogos da filosofia do século XX, Ernst Cassirer, traduziu Geisteswissenschaften por Kulturwissenschaften, ou seja, as ciências da cultura. As ciências do espírito, as ciências sociais e humanas, são fundamentalmente ciências da cultura, de todos os processos de produção culturais, por contraste com as ciências da natureza. De modo que o surgimento destas ciências do espírito da cultura se faz também com um sentimento de perda de sentido, de procura, de demanda de sentido, que caracteriza o horizonte nihilista, que caracteriza o final do XIX, princípio do século XX, que afeta a figura humana e também deslegitima, de alguma maneira, o próprio discurso filosófico no sentido lato, que se vai dispersar em múltiplas subdisciplinas que se autonomizam. Sociologia, psicologia, psicanálise, todos esses domínios, essas disciplinas que vão sair do âmbito filosófico no sentido lato, vão, evidentemente, pôr em causa a possibilidade de unificar uma figura do humano, independentemente da multiplicação das disciplinas que se dirigem à figura humana. Resultado, temos um conjunto de interrogações múltiplas, polifacetadas, polifónicas, que vai ser extremamente difícil de
sintetizada. E, de uma certa maneira, face a esta multiplicação de discursos, de semânticas, há um gesto que é de regresso, de pedido de legitimação para perguntar fazer a pergunta acerca do homem, de virar-se para as ciências da natureza, as ciências positivas. O que é o homem? Então vamos perguntar, por exemplo, a biologia, o surgimento de temática da Leben, não é nem bios nem zoe, evidentemente. A noção de vida em alemão vai ser interrogada a partir dos resultados das ciências positivas, da biologia, da antropologia biológica, etc., da paleontologia e aí fora. De modo a poder começar a traçar uma figura do humano. Uma pequena pergunta. A arqueologia também estará metida nisso? Certamente. Por uma razão muito simples, é que, evidentemente, face à questão da perda de sentido, há um sentimento de desencantamento, aqui tem que estar aqui em matemática, evidentemente, de Weber, mas que se vai espalhar nas obras do século XX, e, evidentemente, o terrível choque, que é uma confissão de fracasso do projeto iluminista, o terrível choque que provoca a Primeira Guerra Mundial e a sua sinistra repetição, que é a Segunda, com o nazismo e todos os fenómenos que acabam com as explosões de Hiroshima e Nagasaki, evidentemente que se vai pôr em causa também a tradicional definição do homem como zoon logon echon, o animal racional. O que é a razão? Se a razão nos leva a Nagasaki e a Auschwitz, será que é uma definição que é correta, ao lager, ao campo? Dali, uma vontade de abrir o campo de prestações que podemos qualificar de racionais. E, por exemplo, encontramos na obra de Cassirer, que é uma das principais obras da antropologia filosófica, a redefinição do homem não como animal racional, mas como animal simbólico. O que é o simbólico? São todas as prestações que se inscrevem num horizonte de representação. O que implica várias coisas. Primeiro, já não é uma definição da racionalidade que é estritamente calculadora, no sentido da ratio latina. Não é a razão de Descartes, não é a razão de Leibniz, mas é uma razão multifacetada, polifacetada. E fazendo a arqueologia desta razão, vamos interrogar, por exemplo, as primeiras prestações racionais a partir dos primeiros estudos de arqueologia, de antropologia, de Lévi-Brühl, de Marcel Mauss, de Leroy-Gourand, etc., para ver o que é que caracteriza os primórdios de uma atividade que vamos caracterizar como racional, mas que não tem nada a ver com o cálculo infinitesimal. Portanto, a racionalidade explode na sua definição e na sua aplicação. Da mesma maneira, e não é por acaso, que a filosofia se vai interessar e vai devolver uma legitimidade e uma significação ao seu outro. Ao outro a partir do qual ela se definiu como filosofia, que é o mito. Em todos os manuais de filosofia, quando começa a filosofia? A filosofia começa quando ela sai do mito, do modo de expressão mítico. E vemos, por exemplo, na tentativa de Cassirer, judeu, único reitor judeu da República de Weimar, que se exiliou nos Estados Unidos nos anos 40, a sua última obra é uma tentativa de entender o inumável, o irrepresentável, que é evidentemente a barbárie nazi, e o título, o corpo do seu ensaio, será publicado de maneira póstuma, para entender as raízes do mal absoluto nazi,
se intitula O Mito do Estado, dizendo a racionalidade, na sua definição clássica, não nos permite entender um fenómeno tão insondável. E ali modeliza tanto a antropologia dos povos ditos primitivos, e ali o primitivo vemos uma espécie de contemporaneidade do primitivo, dentro da racionalidade moderna ocidental, como fazer a arqueologia, é um dos únicos textos que eu conheço de Cassian onde mobiliza Freud, por exemplo. Sim? Portanto, há uma tentativa de alargar a definição da racionalidade em todas as suas facetas, manifestações e, sobretudo, e isto é absolutamente essencial, com uma vontade de não impor nem hierarquias, nem de introduzir dentro do desenvolvimento das próprias capacidades de representação, das próprias capacidades simbólicas, nenhuma teleologia. Ou seja, não partimos do mito para chegar à teoria da relatividade de Einstein. Não há uma orientação progressiva do desenvolvimento da razão. É claro que a consciência simbólica em Cassian convive, ao mesmo tempo, com o expressivo, com o afetivo, com diversas formas de representação e de vivência dentro de um campo de experiência partilhada, com, ao mesmo tempo, as formas mais refinadas de cálculo, de abstração conceptual. Então, isto é uma convivência. Não é por acaso que eu vi na apresentação da Joana, não é por acaso que trabalhou durante 10 anos com Warburg. Sim? E enfiou-se no Instituto Warburg. Portanto, a maneira como Warburg reconstituiu uma certa imagem, uma certa representação da história da arte, foi decisivo para ele fazer uma razão caleidoscópica, de alguma maneira. Sim? Portanto, isto é muito importante. Depois, o terceiro ponto que eu queria abordar, se eu tenho ainda 5 minutos, é em outros autores que eu citei no meu título, como Rotaker, Gehlen ou evidentemente, Plessner, vemos definições do homem que muitas vezes possíveis definições do homem que muitas vezes se caracterizam pela falta. E a famosa definição de Gehlen como o homem é um ser caracterizado pela carência. É a famosa definição do Mangelwesen, o ser deficiente, a criatura da falta. Ou seja, a sua incapacidade instintiva de sobrevivência faz com que ele se caracterize por uma necessidade de desenvolver novas habilidades, capacidades. A falta de competência especializada, o homem é uma espécie de touche-à-tout, não sei como é que se diria em português, sim? Ele se entusiasma por muita coisa, ou a definição em Blumenberg, que é o autor mais recente, morreu em 96, do homem como um animal que nasceu jovem. Sim? Ou seja, aliás, dito uma passão, Blumenberg, na sua antropologia, liga, relaciona esta definição do homem como um animal jovem com o desenvolvimento da temática da curiosidade. O homem é um animal curioso porque não é especializado e se entusiasma por tudo e até podemos ver ali uma espécie de possibilidade da gênese da atitude teórica que vai dar, evidentemente, a ciência, a filosofia, o conhecimento e aí fora. Sim? Tudo isto nos aponta para uma última dimensão, que é a dimensão que vamos chamar de cultural, com, evidentemente, a linguagem como uma das principais características desta produção cultural, que podemos ver tanto em Cassian como em Gehlen, etc., uma antecipação de temáticas como, por exemplo, o giro
reorientação da filosofia em direção ao agir comunicativo de Habermas, por exemplo. Sim? Por fim, last but not least, para não ocupar demasiado tempo, queria dizer uma última coisa, que é, tudo isto não podia ter sido pensado, desenvolvido, questionado, sem o precedente kantiano. Dali a referência que eu faço ao título do nosso encontro, que é o homem, que é uma pergunta que foi formulada com toda a frontalidade e centralidade por Kant. Basicamente, o que é o homem? O que é o humano? Sabemos que Kant vai renunciar a qualquer tipo de ontologia. Isto é no prefácio da primeira edição da Crítica da Razão Pura. Sim? Temos que renunciar ao orgulhoso nome de ontologia e nos limitar a desenvolver uma analítica do entendimento. A partir dali, já não há aquilo que eu vou chamar, muito rapidamente, não temos tempo, temos que desenvolver na discussão, acabou aquilo que caracterizou 23 séculos de metafísica, que é aquilo que eu vou chamar de realismo ontológico. Aquilo ao qual temos acesso é a ordem da representação. Sim? Não ultrapassamos a representação. A representação que implica, igualmente, também a capacidade de projeção representativa como papel fundamental da imaginação. A imaginação que também alimenta todas as utopias e a possibilidade de desenvolver uma filosofia da história, evidentemente. Este antirrealismo da filosofia transcendental, que é ampliado na obra de Cassirer, é a base de qualquer antropologia filosófica. Ou seja, o que é o antropos? É aquele animal capaz de produzir horizontes de representação, ou horizontes de sentido, de criação de sentido. Porquê? Podemos dizer porque é um ser carente, deficiente, com falta de instinto, etc. etc. São possibilidades que encontramos em várias obras. Aquilo que me interessa aqui é tentar dar uma dica para uma interrogação de um dos seus textos que eu encontrei na net, na apresentação do colóquio, que é a oposição, que é o homem, depois o binómio natureza-cultura. O problema é que, segundo um planteamento radicalmente kantiano, ou do kantismo radicalizado, como encontramos em Cassirer ou no seu prolongamento na antropologia filosófica de Blumenberg, pura e simplesmente esta oposição é uma falsa oposição. É uma oposição que se baseia numa evidência que tem que ser desmontada, desconstruída pelo próprio questionamento filosófico. Porquê? Porque pura e simplesmente não existe natureza. O próprio conceito de natureza implica a sua elaboração a partir de um horizonte cultural. Ou seja, para Cassirer, a natureza é sempre uma representação da mesma. Pura e simplesmente. Seja uma representação da ordem linguístico, seja uma representação da ordem estético. Tivemos várias exposições de representações estéticas daquilo que poderia ser uma certa natureza, a natureza do homem, da própria natureza, do natural, do ser natural, etc. etc. Ou seja, a partir do momento em que assumimos o giro copernicano-kantiano, não podemos sair metodologicamente do horizonte da representação. Podemos ter uma nostalgia, um regresso a um verdadeiro real ou a algo que não seja da ordem da representação. Toda a filosofia post-heideggeriana se caracteriza por isso. Temos que sair de uma filosofia da representação como se saíssemos do fictício, do fantasmagórico, do errado, para regressar às coisas mesmas. Sim?
Evidentemente que, fundamentalmente, é um discurso que é profundamente platónico. Temos que renunciar aos ídolos, aos fantasmas projetados sobre o fundo da caverna e temos que sair da caverna. Aliás, temos a obrigação